Milionário. Vê esforço da faxineira com filho no colo vendendo doces. Te dou uma doceria se os seus doces foram bons. Esta faxineira jamais imaginaria realizar um sonho com apenas um encontro de um milionário em meio tempo de intervalo. Faxineira não parava com os serviços. Nos intervalos da mansão que trabalhava com faxina, ela vendia doces na rua, pois tinha um sonho de vencer na vida. Já estava cansada de trabalhar para os outros. Ela tinha feito um curso nas férias que tinha pegado anteriormente, mas não chegou a terminar por falta de tempo. Luísa tinha um sonho de ter uma loja de doces e via este sonho muito distante da sua realidade, mas mesmo assim não desistia. Ela começou a fazer doces e vender na rua quando podia, ou seja, nas horas vagas. Luísa era mãe solo, tem um filho de ano e precisava dar conta de tudo sozinha. A família não era muito de ajudar. E por causa do seu filho, ela continuava alimentando aí o seu sonho, para que um dia dar uma vida melhor para o filho. Milionário. Sandro chega mais cedo e encontra justamente a Luísa com seu filho nos braços e os doces vendendo em porta e porta. Milionário. Viu o seu esforço e tanta simplicidade de uma simples faxineira, mas com sonhos de vencer na vida. Assim como ele começou um dia. Por ele não desistir dos seus sonhos, está onde está hoje. Ele decide ajudar lá e compra todos os doces da Luísa e diz: vou comprar todos esses doces e se for bons, eu vou te dar uma loja, uma doceria, para nunca mais ter que sair com seu filho nos braços para vender doces na rua. Quando Luísa Ferreira, faxineira de 32 anos da zona leste de São Paulo, saiu da mansão onde trabalhava no Jardim Europa carregando seu filho Miguel de 1 ano no colo e uma cesta de brigadeiros gourmet para vender de porta em porta, ela jamais imaginaria que o milionário Sandro Oliveira chegaria mais cedo naquele dia e que essa coincidência mudaria completamente o rumo de sua vida para sempre. Como uma mulher que ganhava apenas R$ 1.400 por mês, limpando uma mansão de 800 metros quadrados, conseguiu impressionar tanto um empresário multimilionário que ele decidiu comprar todos os seus doces na mesma hora e fazer uma promessa que parecia impossível demais para ser verdade. E por que esse encontro casual se transformaria no maior milagre que ela já havia vivenciado? Esta é a história verdadeira de Luísa Ferreira, a faxineira paulistana que nunca desistiu do sonho de ter sua própria doceria, mesmo trabalhando 12 horas por dia. Provando que às vezes o universo coloca as pessoas certas no momento exato, quando você menos espera, e que os maiores sucessos nascem da combinação entre muito esforço e uma única oportunidade dourada. Em apenas 6 meses, Luísa passou de vender R$ 50 de doces por semana nas ruas para ser dona de uma doceria fina, que fatura mais de R$ 25 mil mensais, tornando-se a primeira empreendedora de sua família e realizando um sonho que parecia impossível para uma mãe solo da periferia. Tudo começou quando Luísa chegou ao trabalho na mansão de Sandro Oliveira no Jardim Europa, como fazia há 2 anos, sempre pontual às 8 da manhã. Sandro era um empresário de 48 anos, dono de uma construtora que faturava 50 milhões por ano, conhecido por ser extremamente exigente e raramente estar em casa durante o dia. Luísa conhecia perfeitamente a rotina dele. Saía às 7 da manhã para o escritório e só retornava depois das 20 horas, o que permitia que ela fizesse seu trabalho em paz e ainda cuidasse do pequeno Miguel, que sempre a acompanhava. Naquela terça-feira de abril, algo estava diferente. Luísa notou que o carro de Sandro ainda estava na garagem quando ela chegou, mas pensou que talvez ele tivesse saído com outro veículo. Ela entrou pela porta dos fundos, como sempre fazia, colocou Miguel no carrinho que mantinha ali e começou a organizar seus materiais de limpeza. O bebê estava quietinho, brincando com um chocalho colorido que ela sempre trazia para distraí-lo durante o trabalho. Luísa tinha uma rotina bem estabelecida. Primeiro limpava a cozinha e a área de serviço, depois os banheiros sociais, em seguida os quartos e por último a sala e os escritórios. Ela sabia que precisava ser eficiente e silenciosa, pois mesmo quando Sandro não estava, a casa tinha câmeras de segurança e ele gostava de conferir se o trabalho estava sendo bem feito.
Enquanto limpava a cozinha, Luísa não conseguia parar de pensar nos docinhos que havia feito na noite anterior. Eram brigadeiros gourmet com sabores diferentes: tradicional, pistache, maracujá e chocolate belga. Ela havia aprendido essas receitas em um curso de confeitaria que começou a fazer no ano anterior, durante suas 2 semanas de férias, mas não conseguiu terminar porque o dinheiro havia acabado e ela precisou voltar ao trabalho. O sonho de ter uma doceria própria nunca saiu da cabeça de Luísa. Desde pequena, ela adorava cozinhar e sempre foi elogiada pelos doces que fazia. Sua avó, Dona Conceição, havia sido doceira na década de 60 e ensinou várias receitas tradicionais para ela. Mas a vida não foi fácil. Luísa engravidou aos 31 anos, o pai do Miguel desapareceu quando soube da gravidez, e ela se viu sozinha para criar o filho e sustentar a casa. A família de Luísa não era muito de ajudar. Seus pais moravam no interior e tinham suas próprias dificuldades. A irmã mais nova estava desempregada e morava de favor na casa de uma amiga. Luísa sabia que só podia contar consigo mesma, e foi exatamente isso que a motivou a nunca desistir dos seus sonhos. Nos finais de semana e nos horários vagos, Luísa fazia doces em casa e saía para vender nas ruas do bairro onde morava, em Itaquera. Ela colocava Miguel no carrinho e caminhava pelas ruas oferecendo seus brigadeiros, beijinhos e cajuzinhos de porta em porta. Era cansativo, mas ela via cada venda como um pequeno passo em direção ao seu grande sonho. Naquele dia, Luísa havia trazido uma pequena cesta com doces que pretendia vender durante o intervalo do almoço, como sempre fazia. Ela guardava a cesta no carro e, quando terminava a limpeza da manhã, pegava Miguel e saía para vender nos prédios e casas próximas à mansão do Jardim Europa. Os moradores daquela região tinham mais dinheiro e costumavam comprar mais doces. Então, ela conseguia vender tudo em cerca de 1 hora. Mas naquela terça-feira, quando Luísa estava terminando de limpar o banheiro da suíte master, ela ouviu passos no corredor. Seu coração acelerou. Sandro nunca ficava em casa durante o dia. Ela rapidamente verificou se estava tudo limpo e organizado. Pegou Miguel no colo e foi em direção à área de serviço, esperando que ele não a visse. Sandro havia acordado com uma forte dor de cabeça e decidiu trabalhar de casa naquele dia. Ele tinha várias reuniões online agendadas e pensou que seria mais produtivo no seu escritório particular. Quando desceu para tomar café, notou que alguém estava na casa. Lembrou-se então que era dia da faxineira, uma mulher que trabalhava para ele há 2 anos e que sempre fazia um bom serviço, embora ele nunca tivesse conversado direito com ela. Sandro foi até a cozinha preparar um café quando viu uma mulher jovem saindo pela porta dos fundos com uma criança no colo e uma cesta nas mãos. Era Luísa, e ela parecia nervosa por ter sido vista. Ele a chamou. "Oi, você pode vir aqui um momento?" Luísa sentiu um frio na barriga. Ela voltou para dentro da casa, ainda com Miguel no colo, e se aproximou dele com a cabeça baixa. "Bom dia, Dr. Sandro. Desculpe, eu não sabia que o senhor estava em casa. Eu já terminei a limpeza da manhã e estava saindo para o intervalo do almoço." Sandro reparou na criança, um menino de cerca de 1 ano com olhos grandes e curiosos, e na cesta que ela carregava. "Não precisa se desculpar. Eu que decidi ficar em casa hoje. Esse é seu filho?" "Sim, senhor, é o Miguel. Eu sempre trago ele comigo porque não tenho com quem deixar. Espero que não seja problema. Ele é bem comportado e não atrapalha o trabalho." "Não, não é problema não." "E o que você tem nessa cesta?" Luísa hesitou por um momento. Ela tinha medo de que Sandro achasse inadequado ela usar o tempo de trabalho para outras atividades, mesmo sendo no horário de almoço. São doces que eu faço em casa. Eu vendo nos meus horários livres para complementar a renda." Sandro ficou curioso. Ele notou o cuidado com que ela segurava a cesta e o jeito carinhoso como falava sobre os doces. "Que tipo de doces?" "Brigadeiros gourmet, senhor. Faço de vários sabores. Tradicional, pistache, maracujá, chocolate belga. Aprendi em um curso que comecei ano passado. Posso ver?" Luísa abriu a cesta com cuidado. Os doces estavam perfeitamente organizados em forminhas coloridas, cada um decorado com ingredientes premium.
Sandro ficou impressionado com a apresentação profissional. Nossa, que capricho! Parecem doces de confeitaria cara. Você que fez tudo isso? Sim, senhor. Eu faço tudo em casa, de madrugada quando o Miguel está dormindo. É um sonho meu ter uma doceria própria um dia. Sandro pegou um brigadeiro de pistache e provou. O sabor o surpreendeu completamente. Era melhor que muitos doces caros que ele já havia comido em eventos e restaurantes sofisticados. Meu Deus, isso está delicioso! Sério mesmo, está melhor que brigadeiro de confeitaria de shopping. Os olhos de Luísa brilharam com o elogio. Era raro alguém elogiar tanto seus doces, especialmente alguém que certamente tinha acesso aos melhores produtos da cidade. Muito obrigada, Dr. Sandro. Isso significa muito para mim. Quanto você cobra por cada um? R$ 3 cada, senhor. Sandro fez as contas rapidamente. Na cesta havia pelo menos 40 doces. Ele tirou uma nota de R$ 200 do bolso. Eu quero comprar todos. Pode deixar a cesta aqui. Luísa não acreditou no que estava ouvindo. R$ 200 era quase o que ela ganhava em uma semana inteira vendendo nas ruas. Todos, senhor? Tem certeza? São 42 doces. Tenho certeza. Mas antes, me conta uma coisa. Há quanto tempo você faz esses doces? Desde que o Miguel nasceu, senhor. Há 1 ano e 2 meses. Sempre foi meu sonho trabalhar com confeitaria, mas a vida foi levando para outros caminhos. Quando ele nasceu, eu precisava de uma renda extra. Então comecei a fazer os doces que minha avó me ensinou, e depois fui aprendendo receitas novas. E você vem de onde? Aqui no bairro mesmo, senhor. Nos meus horários vagos, depois do trabalho ou nos fins de semana. Levo o Miguel comigo e vou de porta em porta. Às vezes vendo tudo, às vezes volto com metade. Depende do dia. Sandro sentiu algo diferente naquele momento. A determinação de Luísa, o cuidado com o filho, a qualidade excepcional dos doces, tudo isso tocou profundamente algo dentro dele. Ele se lembrou de como havia começado sua própria trajetória, vendendo materiais de construção de porta em porta quando tinha apenas 20 anos, sustentando a mãe viúva e os 2 irmãos mais novos. Luísa, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. Qual é o seu maior sonho na vida? Luísa olhou para Miguel, que dormia tranquilamente em seus braços, e depois para Sandro. Meu maior sonho é ter minha própria doceria, senhor. Um lugar bonito, bem localizado, onde eu possa fazer doces finos e vender para pessoas que realmente apreciem. Eu quero dar uma vida melhor para o meu filho. Quero que ele tenha orgulho da mãe dele. Quero mostrar que uma mulher como eu, que não teve grandes oportunidades, também pode vencer na vida. As palavras de Luísa ecoaram na mente de Sandro. Ele via nela a mesma determinação que o havia levado a construir um império empresarial a partir do nada. A diferença é que ela não havia tido a oportunidade certa ainda. E se eu te dissesse que posso te ajudar a realizar esse sonho? Luísa riu nervosamente, achando que ele estava brincando. O senhor é muito gentil, Dr. Sandro, mas meu sonho está muito longe da minha realidade. Para abrir uma doceria precisaria de muito dinheiro, e eu mal consigo juntar R$ 50 por mês. Escuta bem o que eu vou te falar, Luísa. Eu provei seus doces e posso garantir que são de qualidade excepcional. Se você me prometer que vai se dedicar totalmente a esse negócio, eu vou te dar uma oportunidade real. Sandro fez uma pausa dramática, olhando fixamente nos olhos dela. Eu vou comprar todos esses doces hoje. E se eles estiverem tão bons quanto esse que eu provei, eu vou te dar uma loja, uma doceria de verdade, em um ponto comercial bom, equipada e pronta para funcionar. Para você nunca mais ter que sair na rua com seu filho no colo vendendo doces de porta em porta. O mundo de Luísa parou por alguns segundos. Ela achou que havia entendido errado ou que ele estava brincando. Como assim, senhor? Você me ouviu direito. Se seus doces me impressionarem tanto quanto esse primeiro, eu vou investir no seu negócio. Vou te dar uma loja completa, te ajudar com capital de giro inicial e te orientar sobre como tocar um negócio. A única coisa que eu peço em troca é que você se dedique totalmente e que quando estiver ganhando bem, você me pague o investimento de volta, sem juros, no prazo que conseguir. Luísa começou a chorar.
Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Miguel acordou com o barulho e começou a olhar ao redor, curioso. Senhor, eu não sei o que dizer. O senhor tem certeza do que está falando? Isso parece bom demais para ser verdade. Tenho absoluta certeza, Luísa. Sabe por quê? Porque eu vi em você a mesma fome de vencer que eu tinha quando comecei. E seus doces são realmente excepcionais. Eu acredito no seu potencial. Sandro contou então sua própria história para Luísa. Como havia perdido o pai aos 15 anos e se tornado o responsável pela família. Como havia começado vendendo materiais de construção em uma carroça, enfrentando chuva e sol. Como havia sido humilhado várias vezes por ser pobre, mas nunca desistido. Como construiu sua empresa tijolo por tijolo, até se tornar um dos maiores construtores da cidade. Eu reconheço a determinação quando vejo, Luísa. E você tem algo especial. Não é só o talento para fazer doces, é a garra, a dignidade, o amor pelo filho. Essas são as qualidades que fazem um empreendedor de sucesso. Luísa não conseguia parar de chorar. Toda aquela situação parecia um sonho. Mas, Senhor, e se eu não conseguir? E se eu te decepcionar? Eu nunca administrei um negócio na vida. Você vai conseguir. E se tiver dificuldades, eu vou te ajudar. Tenho 25 anos de experiência empresarial. Posso te ensinar tudo o que precisa saber. Você só precisa acreditar em você mesma, tanto quanto eu estou acreditando. Naquele momento, Sandro pegou o telefone e ligou para seu assistente. Roberto, preciso que você procure um ponto comercial para alugar. Algo entre 30 e 50 metros quadrados, em uma região movimentada, de preferência próximo a escritórios ou shopping centers. É para uma doceria. Quero opções até amanhã. Luísa ouviu a conversa em choque. Aquilo tudo estava realmente acontecendo. Doutor Sandro, eu prometo que não vou te decepcionar. Eu vou trabalhar dia e noite para fazer esse negócio dar certo. O senhor está me dando a maior oportunidade da minha vida. Eu sei que não vai me decepcionar. Agora me conta mais sobre seus planos. Que outros doces você sabe fazer? Já pensou em como seria sua doceria ideal? Luísa começou a falar com empolgação sobre todas as receitas que conhecia, sobre os cursos que gostaria de fazer, sobre como imaginava sua loja. Sandro escutava tudo com atenção, fazendo perguntas e dando sugestões. Você já pensou em um nome para a doceria? Na verdade, já, senhor. Eu sempre imaginei que se um dia tivesse minha loja, ela se chamaria Doces da Vó Conceição, em homenagem à minha avó que me ensinou as primeiras receitas. Perfeito! Doces da Vó Conceição tem tudo a ver com tradição e qualidade artesanal. O nome já vende a história. Sandro explicou que faria tudo de forma legal e transparente. Montaria uma sociedade onde ela seria sócia majoritária com 70%, e ele entraria com 30%, apenas para formalizar o investimento. Quando ela pagasse o valor investido de volta, ele passaria sua parte para ela e se tornaria apenas um cliente e admirador do negócio. Amanhã mesmo vamos começar a procurar o ponto. Enquanto isso, você continua fazendo os seus doces e vendendo. Quero que você faça uma lista de tudo o que precisa para a loja. Equipamentos, móveis, decoração, tudo. Vamos fazer isso direito. Luísa passou o resto daquela tarde na casa de Sandro, conversando sobre o projeto da doceria. Ele pediu para ela fazer mais doces em casa e trazer no dia seguinte para ele provar outros sabores. Também sugeriu que ela pensasse em doces salgados, bolos de pote e outras opções para ampliar o cardápio. Quando Luísa finalmente saiu para ir embora, ela carregava os R$ 200 no bolso e uma esperança no coração que não sentia há muito tempo. Miguel, que havia passado toda a tarde brincando e sendo mimado por Sandro, dormia tranquilo em seus braços. No caminho para casa, Luísa não conseguia parar de sorrir. Ela ligou para sua mãe no interior para contar sobre o que havia acontecido, mas decidiu esperar alguns dias para ter certeza de que não era sonho demais. Naquela noite, Luísa ficou acordada até às 3 da manhã, fazendo uma variedade ainda maior de doces. Fez brigadeiros de sabores exóticos como lavanda, chocolate com pimenta e cocada premium. Fez também beijinhos de coco fresco
cajuzinhos de amendoim de Garanhuns e bicho de pé com castanha do Pará. Na manhã seguinte, ela chegou na casa de Sandro com 2 cestas cheias de doces diferentes. Ele provou cada um e ficou impressionado com a criatividade e qualidade. Luísa, você superou minhas expectativas. Esses doces estão sensacionais. Agora tenho certeza absoluta de que vai dar muito certo. Roberto, o assistente de Sandro, já havia separado 5 opções de pontos comerciais para visitarem. Eles saíram juntos, Sandro, Luísa e Miguel, para conhecer os locais. O primeiro ponto ficava em uma galeria no centro da cidade. Era pequeno demais e a localização não era das melhores. O segundo ficava em um bairro residencial, mas a rua tinha pouco movimento. O terceiro estava em uma região muito cara, com aluguel que seria inviável para o negócio. Mas quando chegaram ao quarto ponto, tanto Sandro quanto Luísa souberam que era ali. Era uma loja de 40 metros quadrados, em uma rua movimentada do bairro de Pinheiros, próxima a vários escritórios e 2 colégios particulares. Tinha uma vitrine linda, boa ventilação e uma pequena área nos fundos que poderia servir como cozinha de produção. É aqui, disse Luísa assim que entrou. Eu consigo me ver trabalhando aqui. Dá para sentir que esse lugar tem energia boa. Sandro concordou. A localização era estratégica. O preço do aluguel estava dentro do orçamento planejado, e o ponto tinha potencial para atrair tanto clientes que trabalhavam na região, quanto mães que buscavam doces de qualidade para seus filhos. No mesmo dia, Sandro fechou o contrato de aluguel e já começou a planejar a reforma. Contratou um arquiteto especializado em projetos comerciais para criar um ambiente acolhedor e funcional para a doceria. Enquanto a loja era reformada, Luísa continuou fazendo doces em casa e vendendo nas ruas, mas agora com muito mais esperança e energia. Ela usou parte do dinheiro que Sandro havia dado pelos doces para comprar ingredientes melhores e investir em embalagens mais bonitas. Sandro também a inscreveu em um curso intensivo de gestão para pequenos negócios, 3 vezes por semana. Enquanto ele cuidava de Miguel, Luísa assistia a aulas sobre atendimento ao cliente, controle financeiro, marketing e administração. Não basta fazer doces gostosos, explicava Sandro. Você precisa entender como funciona um negócio, como calcular custos, como precificar produtos, como atrair e fidelizar clientes, como controlar o estoque. Tudo isso é essencial. Durante as 4 semanas de reforma, Luísa e Sandro se tornaram parceiros de negócio e também amigos. Ele admirava cada vez mais a dedicação dela, e ela era grata por toda a orientação que recebia. Miguel também se acostumou com a presença de Sandro. O homem que antes era apenas o patrão distante da mãe, se tornou uma figura carinhosa que sempre tinha um brinquedo novo ou uma brincadeira divertida. Quando a doceria ficou pronta, o resultado superou todas as expectativas. O ambiente era acolhedor e sofisticado ao mesmo tempo, com uma vitrine refrigerada que destacava os doces, uma pequena área com mesas para quem quisesse consumir no local e uma cozinha de produção equipada com tudo o que Luísa poderia precisar. A inauguration estava marcada para uma sexta-feira. Sandro fez questão de convidar alguns amigos, empresários e clientes importantes. Luísa estava nervosa, mas preparou uma seleção especial dos seus melhores doces. Na manhã da inauguração, Luísa chegou à loja às 5 da manhã para terminar os últimos preparativos. Ela havia dormido apenas 3 horas, mas estava radiante de felicidade. Colocou Miguel no berço portátil que havia montado nos fundos da loja e começou a organizar tudo. Às 9 horas, a Doces da Vó Conceição abriu oficialmente suas portas. Os primeiros clientes foram funcionários dos escritórios próximos que passavam a caminho do trabalho. Eles pararam curiosos para conhecer a novidade do bairro. Luísa os atendeu com um sorriso caloroso e ofereceu degustações de alguns sabores. A reação foi imediata. Os brigadeiros fizeram tanto sucesso que em 2 horas ela já havia vendido quase metade do estoque preparado para o dia inteiro. Meu Deus, onde vocês estavam escondidos esse tempo todo? Perguntou uma executiva que comprou uma caixa com 20 doces para levar para o escritório.
Esses brigadeiros são os melhores que já comi em São Paulo. Por volta de meio-dia, Sandro chegou com os convidados especiais. O grupo incluía 2 outros empresários do setor de construção, uma dentista que tinha consultório na região e 3 executivos de uma multinacional que ficava na rua ao lado. Todos provaram os doces e ficaram impressionados. A dentista, Dona Sandra, encomendou na mesma hora 2 bolos para festas que teria na semana seguinte. Um dos empresários pediu para Luísa fazer doces personalizados com o logo da empresa para um evento corporativo. Luísa, você tem um talento extraordinário, disse o empresário Carlos Mendoza, dono de uma empresa de logística. Quero fazer uma encomenda especial. Preciso de 200 doces finos para a confraternização da minha empresa no mês que vem. Você consegue fazer? Era a maior encomenda que Luísa já havia recebido na vida. 200 doces renderiam pelo menos R$800, mais do que ela ganhava em um mês inteiro como diarista. Claro que consigo, Sr. Carlos. Será um prazer atendê-lo. Naquele primeiro dia, a Doces da Avó Conceição faturou R$950. Luísa mal conseguia acreditar no sucesso. Sandro, isso está parecendo um sonho. Em um dia, eu ganhei quase o que ganhava em um mês limpando casas. E isso é só o começo, Luísa. Com qualidade como a sua e uma localização dessas, você vai crescer muito rapidamente. Nas semanas seguintes, o movimento só aumentou. A doceria se tornou point dos funcionários dos escritórios da região. Luísa precisou contratar sua primeira funcionária, Dona Rosa, uma senhora de 55 anos que havia perdido o emprego em uma padaria e se mostrou muito competente tanto no atendimento quanto na produção. Miguel se adaptou perfeitamente à nova rotina. Ele tinha um cantinho especial na loja, com berço, brinquedos e uma área segura onde podia brincar enquanto Luísa trabalhava. Os clientes se encantavam com o bebê e muitos se tornaram frequentes não só pelos doces, mas também para ver como ele estava crescendo. Em 2 meses de funcionamento, a Doces da Avó Conceição já tinha uma clientela fiel de mais de 300 pessoas. Luísa havia desenvolvido um sistema de encomendas personalizadas que incluía doces para aniversários, casamentos, eventos corporativos e datas especiais. O faturamento mensal havia passado de R$12 mil e Luísa já conseguia pagar todas as contas da loja e ainda ter uma boa sobra para investir em casa e na poupança. Nunca imaginei que seria possível. Ela disse a Sandro em uma das reuniões semanais que faziam para avaliar o negócio. Há 4 meses eu vendia R$50 de doces por semana na rua. Hoje eu tenho uma loja que fatura mais em um dia do que eu faturava em um mês inteiro. Você merece todo esse sucesso, Luísa. Trabalha duro, trata os clientes com carinho e nunca baixa a qualidade dos produtos. É assim que se constrói um negócio sólido. A história de Luísa começou a se espalhar pela região. Um jornalista do jornal local fez uma reportagem sobre a faxineira que virou empreendedora de sucesso. E a matéria repercutiu nas redes sociais. Muitas pessoas se identificaram com a trajetória dela e começaram a ir à doceria não só pelos doces, mas também para conhecer pessoalmente a mulher que havia conseguido transformar sua vida com tanto esforço e determinação. Você se tornou um exemplo para muita gente, disse Sandro. Prova que não importa de onde você vem. O que importa é para onde você quer ir e o quanto você está disposta a trabalhar para chegar lá. Luísa concordou, mas sabia que nada disso teria sido possível sem a oportunidade que Sandro havia dado. A confiança dele foi o empurrão que faltava para ela sair da zona de sobrevivência e entrar na zona de crescimento. No 5º mês, aconteceu algo que mudaria tudo novamente. Uma rede de cafeterias gourmet de São Paulo entrou em contato com Luísa propondo uma parceria. Eles queriam que ela fornecesse brigadeiros especiais para todas as 12 unidades da rede. Seria um contrato de fornecimento de 2.000 doces por mês, explicou o gerente de compras da rede, com possibilidade de expansão conforme a aceitação do público. Era uma proposta tentadora, mas também desafiadora. Luísa teria que triplicar sua produção e investir em equipamentos maiores. Mais uma vez, ela procurou Sandro para conversar. O que você acha? É uma oportunidade incrível, mas tenho medo de não conseguir dar conta.
Luísa, essa é exatamente o tipo de oportunidade que pode levar seu negócio para outro patamar. Mas você tem razão em ser cautelosa. Vamos fazer uma coisa. Aceite o contrato, mas negocie um prazo de implementação gradual. Comece fornecendo para 3 lojas, depois 6, depois todas. Assim, você tem tempo de se organizar e crescer de forma sustentável. A estratégia deu certo. Luísa conseguiu atender a demanda da rede de cafeterias sem comprometer o atendimento na própria loja. Contratou mais 2 funcionárias e ampliou a área de produção. Em 8 meses de funcionamento, a Doces da Vó Conceição estava faturando R$28 mil por mês. Luísa havia quitado completamente o investimento inicial de Sandro e se tornado sócia única do negócio, como havia sido acordado. Quero que você fique com a sua parte. Ela disse a Sandro quando foi formalizar a transferência das cotas. Sem você, nada disso teria existido. Não precisa, Luísa. Eu fiz aquele investimento porque acreditei em você. E ver você crescer assim já é a maior recompensa que eu poderia ter. Além disso, ganhei uma amiga verdadeira e um afilhado lindo, disse ele, se referindo a Miguel, que já o chamava de tio Sandro. Mas Luísa insistiu em manter Sandro como sócio minoritário. Você não vai ser apenas um investidor. Você vai ser meu conselheiro empresarial permanente. Ainda tenho muito que aprender e preciso da sua experiência. No final do primeiro ano, a transformação na vida de Luísa era completa. Ela havia comprado uma casa própria em Diadema, trocado o carro velho por um modelo mais novo e seguro e aberto uma conta poupança para garantir o futuro de Miguel. Miguel, que agora tinha 2 anos e 2 meses, crescia em um ambiente completamente diferente. Ele via a mãe realizada profissionalmente, conhecia pessoas interessantes na doceria e tinha acesso a oportunidades que Luísa jamais imaginou poder oferecer. A doceria havia se tornado o segundo lar da família. Miguel tinha seus brinquedos favoritos lá, conhecia todos os clientes regulares pelo nome e adorava ajudar a mãe organizando as forminhas coloridas dos doces. Dona Rosa, a funcionária que Luísa havia contratado, se tornou como uma avó para Miguel. Ela o levava para passear no quarteirão, enquanto Luísa atendia clientes mais exigentes ou preparava encomendas especiais. Tia Rosa, olha que brigadeiro bonito eu fiz, dizia Miguel, mostrando suas tentativas artísticas de modelar massinha de brigadeiro, que Luísa deixava ele brincar. Está lindo, meu príncipe. Quando você crescer, vai ser confeiteiro igual sua mãe, respondia Dona Rosa, com o carinho genuíno de quem via aquela família prosperar dia após dia. Mas foi no 10º mês de funcionamento que aconteceu algo que nenhum deles esperava. Luísa recebeu uma ligação que mudaria mais uma vez o rumo de sua história. Alô, aqui é da produção do programa Pequenas Empresas em Grandes Negócios, da TV Globo. Recebemos várias indicações da sua doceria e gostaríamos de fazer uma reportagem sobre sua história. A senhora teria interesse? Luísa quase derrubou o telefone. O programa era um dos mais respeitados do país quando se tratava de empreendedorismo. Ser apresentada lá significaria uma exposição nacional incrível. Claro que tenho interesse. Mas vocês têm certeza de que querem falar sobre mim? Eu sou apenas uma ex-faxineira que abriu uma doceria pequena. Justamente por isso, senhora Luísa. Sua história representa o sonho de milhões de brasileiros. A transformação de uma pessoa comum em uma empreendedora de sucesso, através do trabalho duro e da oportunidade certa. Luísa ligou imediatamente para Sandro para contar a novidade. Sandro, você acredita? A TV Globo quer fazer uma reportagem sobre a doceria. Óbvio que quero acreditar. Você merece todo esse reconhecimento. Sua história vai inspirar muita gente pelo Brasil afora. A equipe de reportagem chegou na semana seguinte. Luísa estava nervosa, mas preparou uma seleção especial dos seus doces mais famosos e organizou a loja para ficar ainda mais bonita. O repórter, Marcelo Santos, era conhecido por suas matérias sensíveis e humanas. Ele conversou longamente com Luísa sobre sua trajetória, desde os tempos difíceis como diarista até o sucesso atual. O que mudou na sua vida depois que abriu a doceria? Perguntou Marcelo durante a gravação. Tudo mudou.
respondeu Luísa, com Miguel no colo, brincando com um brigadeiro de brinquedo. Eu não mudei só financeiramente, mudei como pessoa. Hoje eu tenho autoestima, tenho orgulho do que faço, tenho perspectivas para o futuro. Meu filho vai crescer vendo a mãe dele como uma mulher forte e independente, não como alguém que aceita qualquer coisa por necessidade. E qual foi o momento mais marcante dessa transformação? Luísa pensou por alguns segundos, olhando ao redor da sua doceria cheia de clientes. Foi quando o Sandro comprou todos os meus doces e me prometeu uma oportunidade. Naquele momento, pela primeira vez na vida, alguém acreditou em mim mais do que eu mesma acreditava. Ele viu potencial onde eu só via limitações. A reportagem também mostrou Sandro falando sobre sua decisão de ajudar Luísa. Por que você resolveu investir em uma funcionária que mal conhecia? Perguntou Marcelo. Porque eu reconheci nela o que havia em mim quando comecei. A fome de vencer, a disposição para trabalhar duro e, principalmente, a qualidade excepcional do produto. Quando você junta talento com determinação, o sucesso é inevitável. A matéria foi ao ar em uma terça-feira à noite e repercutiu muito além do que qualquer um poderia imaginar. No dia seguinte, a Doces da Vó Conceição amanheceu com uma fila na porta. Eu vim aqui depois de ver a reportagem na televisão, disse uma senhora que havia viajado 50 quilômetros de Osasco, só para conhecer os famosos brigadeiros de Luísa. Quero provar esses doces que fizeram tanto sucesso. Durante toda a semana, a doceria recebeu clientes de várias partes da grande São Paulo. Luísa teve que trabalhar madrugada adentro para dar conta da demanda. Mais importante que o aumento nas vendas foram as mensagens que ela começou a receber. Centenas de mulheres em situações similares à que ela havia vivido mandavam mensagens de apoio e pedindo conselhos. Você me deu esperança, escreveu uma faxineira de Recife. Eu também faço doces nas horas vagas e sonho em ter meu próprio negócio. Vendo sua história, sinto que é possível. Parabéns pela sua conquista, mandou uma diarista de Belo Horizonte. Você provou que nós, mulheres trabalhadoras, podemos sim mudar nossa realidade. Luísa decidiu que queria fazer algo para ajudar outras mulheres que estavam na situação que ela havia vivido. Conversou com Sandro sobre criar um projeto social. Que tal se a gente oferecesse cursos gratuitos de confeitaria para mulheres de baixa renda, ensinando não só as receitas, mas também como montar um pequeno negócio? Sandro adorou a ideia. Podemos usar o espaço da loja nos finais de semana? Eu conheço outros empresários que certamente topam apoiar um projeto assim. E foi assim que nasceu o projeto Doces Oportunidades. Todo sábado de manhã, a Doces da Vó Conceição se transformava em uma escola de empreendedorismo feminino. Luísa ensinava as técnicas de confeitaria que havia aprendido. Dona Rosa compartilhava dicas de atendimento ao cliente. E Sandro dava aulas básicas de administração e controle financeiro. Miguel também participava do projeto à sua maneira. As mulheres adoravam brincar com ele durante os intervalos, e ele se tornou uma espécie de mascote do curso. Tia Lu, quando eu crescer vou fazer doces igual você, dizia Miguel para Luísa, chamando a atenção de todas as alunas. No primeiro ano do projeto, 120 mulheres passaram pelo curso. Dessas, 32 conseguiram montar seus próprios negócios de doces caseiros. Algumas abriram pequenas confeitarias, outras se especializaram em encomendas e várias começaram a fornecer para padarias e cafés da região. Ver essas mulheres mudando de vida é a maior recompensa que eu poderia ter, dizia Luísa para Sandro durante uma das avaliações mensais do projeto. Você plantou uma semente que vai germinar por muito tempo. Cada mulher que muda de vida através do que aprendeu aqui vai influenciar outras, e assim por diante. A repercussão do projeto social trouxe ainda mais reconhecimento para Luísa. Ela foi convidada para palestras em universidades, participou de eventos sobre empreendedorismo feminino e se tornou uma referência na área. Mas o maior reconhecimento veio quando ela foi indicada para o prêmio Mulher Empreendedora do Ano, pela Câmara de Comércio de São Paulo. Luísa, você está concorrendo com empresárias que faturam milhões. Não está nervosa? Perguntou a jornalista que a entrevistou antes da premiação. Não estou nervosa porque eu já ganhei o maior prêmio possível. A transformação da minha vida
e a oportunidade de ajudar outras mulheres a transformar as delas também. Se eu ganhar o prêmio, será uma honra. Se não ganhar, continuarei fazendo meus doces e tocando meu projeto social com a mesma dedicação. Na noite da premiação, Luísa estava linda em um vestido azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião. Miguel, agora com 2 anos e meio, estava um príncipe em seu terninho pequenininho. Sandro os acompanhou como convidado especial. Quando anunciaram o nome de Luísa como vencedora, a emoção foi geral. Ela subiu ao palco carregando Miguel no colo, sob aplausos calorosos de toda a plateia. Este prêmio não é só meu, disse Luísa em seu discurso. É de toda mulher que luta todos os dias para dar uma vida melhor para seus filhos. É de toda pessoa que acredita que podemos sim mudar nossa realidade através do trabalho honesto e da perseverança. E é especialmente do Sandro, que me ensinou que às vezes tudo o que uma pessoa precisa é de alguém que acredite nela. A plateia se emocionou quando Luísa contou sua história completa no palco. Muitas pessoas choraram ao ouvir como ela havia passado de faxineira a empreendedora premiada em menos de 2 anos. Depois da premiação, várias oportunidades novas surgiram. Luísa recebeu propostas para franquear a Doces da Vó Conceição, convites para escrever um livro sobre sua experiência e ofertas para palestrar em empresas sobre superação e empreendedorismo. É incrível como a vida pode mudar, disse ela a Sandro no dia seguinte à premiação. Há 2 anos eu limpava esta mesma região por R$ 1.400 por mês. Hoje eu faturo mais de R$ 35 mil mensais, emprego 6 pessoas, já ajudei mais de 200 mulheres através do projeto social e ganhei um prêmio nacional. E o mais importante, você fez tudo isso sem perder sua essência. Continua sendo a mesma Luísa humilde e trabalhadora de sempre, só que agora com muito mais oportunidades para fazer o bem. Miguel, que brincava com seus carrinhos no chão da doceria, levantou a cabeça ao ouvir a conversa. Mamãe, você é famosa? Perguntou com sua inocência de criança. Não, meu amor. A mamãe é trabalhadora. E quando você crescer, vai ver que trabalhar com amor é a coisa mais bonita do mundo. Naquele momento, entrou na doceria uma jovem de cerca de 25 anos, carregando uma bebê de poucos meses no colo. Ela parecia hesitante, como se não soubesse se deveria entrar ou não. Com licença, disse ela timidamente. A senhora é a Luísa da reportagem? Sou sim, querida. Em que posso ajudá-la? A jovem começou a chorar antes mesmo de conseguir falar. Eu me chamo Carla. Vi sua história na televisão e me identifiquei muito. Eu trabalho como doméstica e crio minha filha sozinha. Sempre sonhei em ter meu próprio negócio, mas nunca soube como começar. Quando vi sua reportagem, pensei, se ela conseguiu, eu também posso tentar. Luísa se levantou imediatamente e foi até Carla, colocando a mão em seu ombro. Claro que você pode, querida. Qual é seu talento? O que você sabe fazer? Eu faço salgadinhos muito bons. Coxinha, pastéis, esfirras. Todo mundo elogia, mas eu sempre achei que era bobagem. Não é bobagem, não. Salgadinhos de qualidade têm tanto potencial quanto doces. Você já pensou em vender? Já pensei, mas tenho medo. E não sei nem por onde começar. Luísa olhou para Sandro, que sorriu conhecendo exatamente o que ela estava pensando. Carla, que tal se você participar do nosso curso no sábado? A gente te ensina não só sobre salgadinhos, mas também sobre como montar um negócio. E enquanto isso, você pode começar fazendo uns salgados para vender aqui na porta da doceria nos horários de movimento. Eu te ajudo a organizar tudo. Os olhos de Carla se encheram de lágrimas de alegria. A senhora faria isso por mim? Mas a senhora nem me conhece. Eu te conheço sim. Você é uma mulher guerreira, mãe solo, que luta todos os dias para dar o melhor para sua filha. Eu fui exatamente igual você há 2 anos atrás. Alguém acreditou em mim quando eu mais precisava e agora é a minha vez de acreditar em você. Sandro se emocionou ao ver Luísa repetindo com Carla exatamente o que ele havia feito com ela. O ciclo de oportunidades estava se perpetuando. Carla se tornou a primeira sócia informal da Doces da Vó Conceição.
Ela montou um pequeno carrinho de salgadinhos na porta da doceria e rapidamente conquistou os clientes com suas coxinhas e pastéis artesanais. Em 3 meses, Carla já estava faturando o suficiente para deixar o trabalho doméstico e se dedicar integralmente aos salgadinhos. Em 6 meses, ela havia alugado um pequeno espaço ao lado da doceria e aberto a salgados da Carla. Luísa, como posso te agradecer? Você mudou minha vida igual o Sandro mudou a sua. Você me agradece fazendo sucesso e ajudando outras mulheres quando puder. É assim que a gente faz o bem se multiplicar. A parceria entre a Doces da Vó Conceição e os salgados da Carla foi um sucesso. Os clientes adoravam poder comprar doces e salgados no mesmo local, e as duas empresárias se complementavam perfeitamente. Miguel, que agora tinha quase 3 anos, considerava Carla e sua filha Sofia como família. As duas crianças brincavam juntas enquanto as mães trabalhavam, criando uma atmosfera ainda mais familiar e acolhedora no local. Tia Carla, sua coxinha é a mais gostosa do mundo, dizia Miguel, conquistando risos de todos os clientes. No segundo aniversário da Doces da Vó Conceição, Luísa organizou uma festa especial. Convidou todas as alunas que haviam passado pelo projeto Doces Oportunidades, os clientes mais fiéis, fornecedores parceiros e, claro, Sandro e sua família. A festa foi na própria doceria, decorada com balões coloridos e uma mesa cheia de doces especiais que Luísa havia criado para tal ocasião. Miguel, vestido como um pequeno confeiteiro, ajudava a servir os convidados com a seriedade de um adulto. Quero agradecer a cada pessoa que está aqui hoje, disse Luísa durante seu discurso. Vocês fizeram parte da construção do meu sonho. Mas principalmente quero agradecer ao Sandro, que um dia viu em uma simples faxineira o potencial que ela nem sabia que tinha. Sandro se levantou para falar, claramente emocionado. Luísa, quando eu comprei seus primeiros doces, eu estava fazendo um investimento. Hoje eu sei que não estava investindo apenas em um negócio. Estava investindo numa pessoa extraordinária que mudaria a vida de centenas de outras pessoas. O retorno desse investimento foi muito além do financeiro. Ganhei uma amiga, um afilhado querido, e a satisfação de ter contribuído para uma história linda de superação. A plateia aplaudiu calorosamente. Muitas das mulheres presentes haviam vivido transformações similares à de Luísa e se emocionavam ao ver como uma oportunidade bem aproveitada pode mudar tudo. Durante a festa, uma convidada especial se aproximou de Luísa. Era a dona Sandra, a dentista que havia sido uma das primeiras clientes da doceria e que agora era amiga pessoal da família. Luísa, tenho uma proposta para você. Meu marido é produtor de televisão e está desenvolvendo um programa sobre histórias de superação. Ele gostaria de produzir um documentário completo sobre sua trajetória. O que você acha? Um documentário inteiro sobre mim? Você acha que minha história é interessante o suficiente para isso? Sua história representa o sonho de milhões de brasileiros, Luísa. Mostrar sua jornada completa pode inspirar muito mais pessoas do que você imagina. Luísa conversou com Sandro sobre a proposta do documentário. O que você acha? Vale a pena expor ainda mais nossa história? Acho que sim. Sua história já inspirou tanta gente. Imagina o que um documentário bem feito pode fazer. Você tem a oportunidade de mostrar para o Brasil inteiro que não importa onde você nasceu ou qual sua condição atual. Sempre é possível mudar de vida através do trabalho e da determinação. O documentário Doces da Transformação foi produzido ao longo de 6 meses. A equipe acompanhou o dia a dia de Luísa na doceria, gravou depoimentos de clientes, funcionárias, alunas do projeto social e, claro, de Sandro. Eles também foram até a casa onde Luísa havia trabalhado como diarista. Entrevistaram vizinhos antigos de Itaquera e até conseguiram localizar algumas das pessoas que compravam doces dela quando vendia nas ruas. Era incrível ver a determinação da Luísa, contou Dona Maria, uma vizinha de Itaquera. Chuva ou sol, ela saía com o menino no colo vendendo seus docinhos. A gente via que ela tinha um sonho e não ia desistir. O documentário estreou em um canal de televisão a cabo e depois ficou disponível em plataformas de streaming. A repercussão foi imensa. Luísa passou a receber mensagens do Brasil inteiro e até de brasileiros que moravam no exterior.
Sua história chegou até aqui em Portugal. Escreveu uma brasileira que morava em Lisboa. Estou passando por dificuldades aqui e sua história me deu forças para continuar lutando. Sou de uma cidadezinha no interior da Bahia e vi seu documentário. Mandou uma jovem de 20 anos. Também faço doces e sonho em ter minha confeitaria. Você me mostrou que é possível. Com toda essa exposição nacional, as oportunidades se multiplicaram. Luísa foi convidada para palestrar em eventos por todo o país. Recebeu propostas para abrir franquias da Doces da Vó Conceição em outras cidades e até teve ofertas para lançar produtos industrializados com sua marca. Mas ela decidiu manter o foco no que realmente importava: a qualidade artesanal dos produtos, o atendimento próximo aos clientes e o projeto social que havia se tornado sua grande paixão. Eu poderia expandir rapidamente e ficar muito rica, explicou ela em uma entrevista. Mas minha prioridade é manter a qualidade e continuar ajudando outras mulheres. Prefiro crescer devagar e com responsabilidade. O projeto Doces Oportunidades havia se expandido. Agora funcionava não só aos sábados, mas também durante a semana, em parceria com outras instituições. Luísa havia contratado uma coordenadora pedagógica e desenvolvido um currículo completo, que incluía confeitaria, gestão de negócios, marketing digital e desenvolvimento pessoal. Miguel, agora com 3 anos e meio, havia se tornado uma espécie de símbolo do projeto. As alunas adoravam quando ele ajudava nas aulas. E ele já sabia explicar para qualquer pessoa que perguntasse que a mamãe ensina as tias a fazer doces para elas terem sua própria loja. Filho, você sabe por que a mamãe gosta tanto de ajudar outras pessoas? Perguntou Luísa certa vez. Porque quando a mamãe precisou, o tio Sandro ajudou, né? Respondeu Miguel com a sabedoria simples das crianças. Isso mesmo, meu amor. E agora é nossa vez de ajudar. No 3º aniversário da doceria, Luísa fez um balanço de tudo que havia conquistado. A Doces da Vó Conceição faturava mais de R$50 mil por mês, empregava 12 pessoas diretamente e havia indiretamente ajudado na criação de mais de 80 pequenos negócios através do projeto social. Miguel estudava em uma escola particular excelente. Eles moravam em uma casa própria e confortável. E Luísa havia conseguido realizar sonhos que nem sabia que tinha, como viajar pelo Brasil palestrando e ajudar centenas de mulheres a transformar suas vidas. Às vezes eu acordo achando que é tudo um sonho, contou ela a Sandro durante uma de suas conversas regulares. Há 4 anos eu era uma faxineira que vendia R$50 de doces por semana. Hoje eu sou uma empresária reconhecida nacionalmente. E você merece cada conquista, respondeu Sandro, porque você nunca esqueceu de onde veio e nunca parou de ajudar quem está onde você estava. Naquele momento, como se o destino quisesse confirmar as palavras de Sandro, entrou na doceria uma mulher jovem carregando um bebê e uma sacola de doces caseiros. Ela parecia nervosa e hesitante. Com licença, a senhora é a Luísa? Sou sim, querida. Como posso ajudá-la? Eu me chamo Amanda. Trabalho como babá e faço doces nas horas vagas. Vi sua história e pensei, será que a senhora poderia provar meus doces e me dar uma opinião? Luísa olhou para Sandro e sorriu. Era como se estivesse vendo a si mesma há 4 anos atrás. Claro que posso, Amanda. Vamos sentar aqui e você me conta a sua história. A Amanda abriu a sacola e mostrou seus brigadeiros artesanais. A apresentação estava boa, mas Luísa viu que ela precisava de algumas orientações técnicas. Mais importante que isso, viu nos olhos da jovem a mesma determinação que ela própria havia tido. Seus doces estão gostosos, Amanda. Com algumas pequenas melhorias técnicas podem ficar excepcionais. Você já pensou em participar do nosso curso? Eu gostaria muito, mas não tenho como pagar. O curso é gratuito, querida. Foi criado exatamente para ajudar mulheres como você, que têm talento e sonhos, mas precisam de uma oportunidade. Amanda começou a chorar de emoção, igual Luísa havia feito anos atrás. A senhora faria isso por mim? Não é por você, é com você. A gente constrói o sucesso juntas, igual uma grande família. Miguel, que havia crescido vendo essa cena se repetir,
Se aproximou de Amanda com a naturalidade de quem já sabia qual era seu papel. Tia, seus doces são bonitos. A mamãe vai te ensinar a fazer eles ficarem mais gostosos ainda. Todos riram da espontaneidade do menino. Amanda se emocionou ainda mais ao ver como aquela família havia criado um ambiente de acolhimento e oportunidades. Sandro observava toda a cena com orgulho. A semente que ele havia plantado 4 anos atrás havia se transformado em uma árvore frondosa que continuava gerando novos frutos. É assim que se perpetua o bem, pensou ele. Uma pessoa ajuda a outra, que ajuda a outra, que ajuda a outra, e assim por diante. O investimento mais rentável que existe é investir em pessoas. Amanda se tornou uma das alunas mais dedicadas do projeto Doces Oportunidades. Em poucos meses, estava vendendo seus doces melhorados e já planejava deixar o trabalho como babá para se dedicar integralmente à confeitaria. Luísa, como você sabia que eu conseguiria? Perguntou Amanda após 3 meses de curso. Porque eu reconheci em você o que o Sandro reconheceu em mim. Talento, determinação e vontade de vencer. Essas são as únicas qualidades necessárias para transformar qualquer vida. A história de Luísa continuava se expandindo e inspirando pessoas por todo o país. Ela havia se tornado um símbolo de que não importa a sua origem ou situação atual, sempre é possível escrever um novo capítulo na sua história. Miguel, agora com 4 anos, já falava que quando crescesse também ia ajudar pessoas como sua mãe fazia. Ele havia aprendido desde pequeno que o sucesso verdadeiro não está apenas em conquistar seus próprios sonhos, mas em ajudar outros a conquistar os deles também. Mamãe, quando eu crescer, vou ter uma empresa grande igual o tio Sandro e vou ajudar muitas pessoas igual você, dizia ele com a determinação de quem já nasceu sabendo que fazer o bem é o caminho natural da vida. E assim, a história de Luísa Ferreira, a faxineira que se tornou empresária de sucesso, continuava se multiplicando através de cada vida que ela tocava, provando que às vezes uma única oportunidade bem aproveitada pode mudar não apenas uma vida, mas centenas delas. O ciclo de transformação que começou com Sandro acreditando em Luísa, continuou com Luísa ajudando Carla, depois Amanda e centenas de outras mulheres através do projeto social. Cada uma delas levava adiante não apenas as técnicas de confeitaria, mas principalmente a certeza de que sempre é possível recomeçar e vencer. A maior herança que posso deixar para o Miguel, disse Luísa em sua última entrevista, não é dinheiro nem patrimônio. É o exemplo de que, trabalhando com dignidade, tratando as pessoas com respeito e nunca desistindo dos sonhos, qualquer pessoa pode transformar sua realidade. E mais importante ainda, pode ajudar outras pessoas a transformar as delas também. Hoje, 5 anos depois daquele encontro casual que mudou tudo, a Doces da Vó Conceição continua sendo muito mais que uma simples doceria. É um símbolo de esperança, um centro de oportunidades e a prova viva de que os maiores milagres acontecem quando o talento encontra a oportunidade certa, temperados com muito trabalho e amor. E tudo começou com um milionário que chegou mais cedo em casa, uma faxineira com sonhos grandes demais para sua realidade aparente, e uma cesta de brigadeiros que mudaram 2 vidas para sempre. Porque às vezes o destino usa as situações mais simples para entregar as maiores transformações, provando que não existem pessoas pequenas demais para sonhos grandes, apenas oportunidades esperando o momento certo de aparecer. Se você gostou desta história inspiradora de superação e transformação, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para receber mais histórias emocionantes como esta. Compartilhe com pessoas que precisam acreditar que seus sonhos são possíveis, porque toda grande jornada começa com alguém que acredita que pode chegar lá.